Olá pessoal, boa noite aqui, pelo menos para mim, boa noite. Hoje é 9 de março de 2016 e neste momento são 18 horas e 34 minutos. Eu falo de Curitiba. Quer saber o bairro? Uberaba. Uberaba. Muito bem, vamos à nossa aula número 5 deste assunto, contabilidade e gestão financeira. É um curso voltado para as pessoas que precisam do conhecimento na área de finanças, empresariais. Você precisa aperfeiçoar o conhecimento na área de finanças empresariais e eu passo esse ensinamento aqui, um ensinamento teórico e com muita prática, a prática sendo através de relatórios financeiros de empresas reais. Tá? Esse conhecimento de finanças que eu passo para você é baseado na teoria das finanças corporativas. Mas eu uso para isso a contabilidade para chegar nesta teoria sobre finanças corporativas. Eu uso a contabilidade que é útil na preparação dos relatórios contábeis ou relatórios financeiros. Então, este curso é útil para os gestores financeiros e gestores de quaisquer outras áreas que precisem dominar os conceitos de finanças. E faço isso a partir de um conhecimento da contabilidade na produção de relatórios contábeis. Pois bem, na nossa última aula, nós tratamos de um conceito muito importante de finanças, que é o retorno sobre o capital dos proprietários, o ROI, conhecido como Return on Equity. Retorno sobre o patrimônio líquido, nós diríamos aqui no Brasil, né? Retorno sobre o patrimônio líquido. Você vai encontrar muito por aí, escrito assim, ROI, tá? Mas é o retorno sobre o patrimônio líquido. É o retorno sobre o capital dos sócios, o dinheiro que os sócios ou acionistas colocaram no negócio, ok? Então veja só, o que é o ROI, né? O que é o ROI? Nesta aula nós vamos trabalhar o ROI e chamar sua atenção para a importância de dominar os conceitos contábeis a fim de interpretar melhor o ROI. O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, é uma medida que compara o lucro que a empresa obteve com o patrimônio líquido. O lucro, ele é lido na demonstração do resultado do exercício. Nós vamos trabalhar a demonstração do resultado do exercício, mas você deve ter uma noção de que a demonstração do resultado do exercício, a DRE, é um relatório em que você tem as receitas subtraídas das despesas para chegar ao lucro. Tá? Esse é o conceito de lucro. Pegue lá nesse demonstrativo, demonstração do resultado do exercício, você pega o lucro e divide pelo valor do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, você vai encontrar ele em outro relatório financeiro, balanço patrimonial. Daí a importância do conhecimento em contabilidade, né? Você compreender a estrutura desses dois demonstrativos, como você chega até eles. Nós não vamos fazer lançamentos contábeis de débito e crédito para se chegar aqui, mas por isso que o curso se chama Contabilidade e Gestão. A gente passa para a gestão. Nós não vamos entrar, o meu curso de Contabilidade Geral vai mostrar o mecanismo de débito e crédito. Tá? Aqui a gente passa direto para o conceito de gestão financeira, para a utilização dos relatórios. Nós mostramos a aparência desse relatório, como que ele é constituído e daí passamos para os conceitos financeiros. Ok? O balanço patrimonial é aquele relatório em que você tem o ativo, o passivo exigível,
aqui e o patrimônio líquido aqui, sendo esse grupo todo chamado de passivo. O ativo do lado direito, passivo do lado esquerdo. Você tem o grupo do passivo exigível e do patrimônio líquido. O patrimônio líquido são os recursos dos sócios ou acionistas. E ele é constituído, o que está dentro do grupo do patrimônio líquido? Veja bem, enquanto em passivo exigível você tem as contas a pagar, aqui no patrimônio líquido você tem o capital social, que é o dinheiro que os sócios colocaram no negócio, tá? E você tem as reservas, diversas reservas que vão sendo acumuladas, né? Vou chamar reservas diversas, tá? A partir do lucro, né? Você pode ir constituindo reservas, guardando dinheiro para futuros empreendimentos, tudo bem? Então é isso aí. A partir do lucro você vai guardando, uma parte do lucro você entrega para os sócios, outra parte do lucro você guarda, você faz uma reserva. Então, aqui no patrimônio líquido você vai encontrar o capital social e as reservas que são constituídas. Tem algumas outras coisas, mas a mais importante são essas aqui. Reservas diversas, reserva de reavaliação, de patrimônio líquido, mas enfim, o que nos interessa aqui é saber que tem capital social e reservas dentro do patrimônio líquido, que é um grupo de contas do balanço patrimonial. Pois bem, com isso você chega ao ROI. Está aqui o ROI, que é o lucro dividido pelo patrimônio líquido. O que afeta o ROI? As condições do negócio, né? Condições do negócio. Ou seja, se o mercado está favorável, né? Se a concorrência não está perturbando, ok? Se você tem muito concorrente ou pouco concorrente, isso pode alterar sua lucratividade. E ao alterar a lucratividade, vai alterar o seu ROI, ok? Eu quero, a partir deste conhecimento, de que você entenda que as condições do negócio afetam o ROI, porque as condições do negócio podem levar a um aumento ou a uma redução do lucro. E ora, como o lucro entra no ROI, obviamente que você vai ter uma variação no ROI à medida que varia o lucro. E quando é que o lucro varia? Quando as condições do negócio variam, né? Se você tem uma equipe de vendas muito boa, mesmo numa situação de crise, consegue colocar o seu produto lá no destino, fazendo vendas, numa situação de crise, talvez o seu ROI não seja tão prejudicado. Mas há situações em que o ROI pode ser enganador, ok? O ROI pode enganar. Vamos ver uma situação em que o ROI pode enganar? Olha só isso aqui. Eu quero que você veja isso. O ROI em 2012 de duas empresas reais. O ROI de duas empresas reais. O ROI da Toyota, e o ROI da General Motors, ok? O ROI da Toyota e o ROI da General Motors. O ROI da Toyota em 2012 foi de 3,9%, significando isso que estava dando um retorno aos seus acionistas de 3,9% sobre o dinheiro que eles tinham colocado na empresa, sobre o dinheiro deles na empresa. A General Motors teve um ROI de 16,7% em 2012. Aí você diz assim, nossa, a General Motors parece bem melhor, vou colocar meu dinheiro nela. Está dando um retorno sobre o patrimônio líquido mais de 4 vezes superior
ao retorno da Toyota. Agora veja que as condições do negócio afetaram a Toyota. Ela foi vítima de um tsunami. Isso mesmo. Tsunami destruiu instalações da Toyota no Japão neste ano e ela teve reduzida a sua capacidade de produção, né? Então, o lucro da Toyota diminuiu. Já a General Motors não teve esse problema, né, de situação grave. Com ela foi tudo ok, não teve nenhum problema, ficou com isso. Acontece o seguinte, deixa eu te mostrar isso aqui. Acontece o seguinte, que o lucro da Toyota neste ano foi parecido com o lucro da General Motors. O lucro delas foi parecido, mas o patrimônio líquido da Toyota era muito maior do que o patrimônio líquido da General Motors. Mais ou menos isso aqui. Suponha que o lucro da Toyota foi 10 e ela tinha um patrimônio líquido. Vamos dar um chute aqui. Eu podia trabalhar com esses números, mas vamos dar um chute aqui. O patrimônio líquido dela era 100. O que dá a ela um ROI, isso aqui é o ROI, né? É o ROI, de 10%. Tá? Opa, isso é o ROI. Já a GM teve também um lucro de 10, mas o seu patrimônio líquido era só 20. Então o que é que isso mostra? Que o ROI da Toyota, sendo 10%, era menor do que o ROI da General Motors, que aqui se mostra como 50%. Ou seja, neste micro exemplo que eu estou colocando aqui, o ROI da GM é 5 vezes maior do que o ROI da Toyota. Mas olha como isso é enganador. O lucro delas é parecido. Acontece que a Toyota tem um patrimônio líquido imenso, enorme, acumulado ao longo de décadas e décadas em que o lucro foi aumentando o patrimônio líquido. Lucros e mais lucros, vendas e recordes de vendas, foi aumentando o patrimônio líquido. Então, por isso que ela tem um patrimônio líquido gigantesco comparado com o da GM. O que aconteceu com a GM para ter um patrimônio líquido tão pequeno? A GM faliu em 2009. Falência. Foi socorrida pelo governo americano. Em 2009, a General Motors passou por uma falência. Ainda hoje é por isso que eu olho os carros da General Motors com uma certa reserva, né? Faz muito pouco tempo que ela faliu, mostra problema de gestão. Enfim, é isso aí. Você entendeu. Então, em 2012, o ROI da General Motors foi 4 vezes maior do que o ROI da Toyota. Se elas tiveram lucros semelhantes, onde é que está o problema? No patrimônio líquido. Ok? Patrimônio líquido da Toyota muito maior do que o patrimônio líquido da General Motors. E por que o patrimônio líquido da Toyota é tão grande? Porque foram décadas, não foram anos, foram décadas de lucros alimentando o patrimônio líquido, empresa bem gerida. Criou até o tal do modelo Toyota de produção clean. Tá? Se você pegar um livro chamado Ciência da Fábrica, você vai ver que a Toyota é um exemplo constante nesses cases, nesses estudos de modelo de produção. Já a General Motors meteu os pés pelas mãos e faliu. Foi socorrida pelo governo porque é um ícone dos americanos, não podia deixar morrer, não é? E veja bem, ainda tem um outro caso que mostra um problema com o ROI. Os bancos americanos em geral, né, em 2008.
O que aconteceu com esses bancos? Eles tiveram uma explosão de caixa, muito dinheiro, muita liquidez, muita liquidez. Muita liquidez. Então havia muito dinheiro no mercado e eles começaram. E essa liquidez vinha de títulos que eles iam colocando no mercado, baseado naquela hipoteca, naquele crédito hipotecário que houve no mercado americano, né? São chamados créditos podres, em que se vendia imóvel, não precisava nem apresentar a carteira de identidade, você levava um crédito imobiliário. Pois bem, o que aconteceu com os bancos nesse período aí? Foi o seguinte, os bancos começaram a reduzir seu patrimônio líquido, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui, o patrimônio líquido, antes era assim, vamos supor, patrimônio líquido, ou não, passivo exigível, patrimônio líquido, e aqui o ativo, isso é um balanço patrimonial. Então, usando esse excesso de liquidez, esse dinheiro, eles começaram a comprar ações. Comprar ações deles mesmos, é a chamada recompra de ações. Recompra é quando a empresa compra suas próprias ações. Ao recomprar as ações, diminui o patrimônio líquido. Olha aqui o que aconteceu. Os bancos continuaram endividados e reduziram seu patrimônio líquido. Está aqui o PL. Aqui o passivo exigível, aqui o ativo. Havia situações em que a relação entre passivo exigível e patrimônio líquido era de 30:1. Ou seja, a empresa não tinha capital próprio suficiente para pagar seus credores, né, em uma situação de emergência, em uma situação de dificuldade. Quando é assim, mais ou menos 1:1, ou seja, para cada R$1, $1 de capital próprio, de dinheiro seu, você tem R$1 ou $1 de dívida, fica fácil. Qualquer situação, você vai lá e paga os credores, né? Você vai limpar o seu endividamento, tá? Existem exemplos, né, de vários bancos americanos que fizeram isso. Eles recompraram, eles usaram a liquidez para recomprar ações. Nós temos aqui, eu estava lendo o relatório financeiro da Marfrig, ó, Marfrig. Marfrig é uma multinacional brasileira, Marfrig, ok? Você pode entrar no site dela.com.br, lá no link Investidores, você pode pegar os relatórios financeiros dela de 2015, que foram publicados agora no Jornal Valor Econômico do dia 3 de março, tá? Então, no dia 3 de março deste ano, a Marfrig publicou seus relatórios. Ele diz lá, o relatório da Marfrig, diz que eles fizeram recompra também em 2015, mas ao invés de recomprar patrimônio líquido, recomprar ações, recompraram dívida. Aquilo que eles usaram essa liquidez, o Marfrig usou a liquidez para reduzir sua dívida, fazendo a situação ficar assim, ó. Olha só, o inverso, passivo exigível, patrimônio líquido. Então, o Marfrig está se consolidando para evitar, dentro dessa situação que hoje o Brasil vive, né, se evitar uma situação de catástrofe financeira. Está caindo a economia brasileira como um todo, está sentindo efeitos de uma crise econômica, né? Então, o Marfrig fez o oposto do que os bancos americanos fizeram em 2008. Olha só, esse endividamento 30:1 é uma situação de perigo. Mas por que eles fizeram isso? Para aumentar o ROI. Eles aumentaram o ROI, os bancos. Por quê que aumentaram o ROI? Ao reduzir o patrimônio líquido, o ROI aumenta. E eles ficam bonitos para o público em geral, né? Isso aqui, se o bônus dos diretores for estabelecido em cima desse retorno que você proporciona aos acionistas,
o que é que os gestores vão fazer? Reduzir o patrimônio líquido ao mínimo. Porque se ele der um bom retorno aos acionistas, o bônus dele aumenta. Grande retorno ao acionista, grande bônus no meu bolso. Numa situação como essa, se a empresa vai bem, o retorno explode, simplesmente vai lá para cima. Mas se vai mal, acaba com tudo. Mata a empresa. Como muitos bancos foram à falência. Temos o caso do Bear Stearns, né, lá, que sumiu, desapareceu. Outros também, não vem para a mídia, mas outros bancos aí ficaram na esteira dessa crise de 2008, única e exclusivamente porque eles queriam aumentar o ROI. E você pode aumentar o ROI aumentando o lucro ou diminuindo o patrimônio líquido. Aumentar o lucro dá trabalho. Aumentar o lucro significa que você tem que aumentar receitas ou diminuir custos. Isso dá trabalho, isso exige inteligência, isso exige planejamento estratégico, isso exige foco. Aliás, foco, como o Marfrig adotou esse foco, né? Ele diz aqui, ó, decisão estratégica de aprofundar o foco da companhia em food service a nível global. Então, a Marfrig se livrou de alguns ativos que tiraram ela do foco do food service. Food service. Ok? Então, aumentar o ROI pelo aumento do lucro dá trabalho. Agora, pela redução do patrimônio líquido, pegue o caixa que você tem e vá comprar ações. Você está garantindo o seu bônus no fim do ano. Ok? Então, a fim de municiar você de conhecimentos que sejam consolidadores, propícios, úteis para que você entenda de finanças, né, e possa tomar boas decisões, é que esse curso está indo ao ar, está indo lá para o YouTube. Tá ok? Nós vamos abordar estratégia a partir da próxima aula, um pouco de estratégia empresarial, muito pouco de estratégia, e depois nós vamos aos relatórios financeiros, compreender sua estrutura e começar relatórios financeiros e depois partir para uma série de assuntos, né? Alavancagem, muito útil, né? Alavancagem, derivativos, vamos estudar como é que se faz o hedge a partir dos derivativos. Tudo isso vai estar lá na nessa playlist que nós vamos colocar. Se você quiser, se cadastra lá no meu canal, chamado Academia Nobre Silva, Academia Nobre Silva, no YouTube. Se cadastra nesse canal, compartilha essa aula se você gostou dela, faz isso se espalhar, porque isso aqui é ouro em pó, tá? Esta aula, isso aqui é ouro em pó. É conhecimento para você colocar em prática e tomar as melhores decisões para a sua empresa. Tudo bem? Então espalhe essa aula por aí, mostre para os seus funcionários, mostre para os seus colegas, mostre para os seus alunos e boas decisões financeiras. Grande abraço e até a próxima.